meu povo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vini Monsó e esse daqui é o Papo Leve Podcast. Bom, essa daqui é a segunda vez que a gente tá tentando gravar, porque eu dei um fora, não vou contar o que é, mas eu dei um fora. Fazia um tempo que eu não tava gravando, então talvez seja isso, né? Que eu Super. tô meio por fora, ainda me perdi aqui. Mas se você gosta de marketing de influência, de marketing de comunidade, você é curioso, você quer entender, se você é um criador ou é uma marca, esse episódio aqui é pra você. E antes de eu chamar aqui o Rafa, que vou fingir que as pessoas não sabem quem é, porque né, não tá o nome dele lá na frente, eu quero dar dois recadinhos super básicos. O primeiro é agradecer a Multicase e falar que se hoje o Papo Leve acontece, é porque a Multicase acreditou nesse projeto. E hoje a gente está gravando no escritório deles aqui em São Paulo. Então, muito obrigado, Multi. Se não fosse vocês, a gente não existiria. Eu quero falar que a gente está com nossa primeira marca que acreditou no projeto, que é a Easy Drinks. Bom, para quem não conhece, a Easy Drinks, eles fazem preparos de frutas e de drinks já prontos. Então, chega de você tentar ficar fazendo drinks e errar. Hoje eles já mandam para você tudo prontinho. Então, esse daqui, por exemplo, é de Cosmopolitan. Você abre, você mistura com a sua bebida e toma. Simples assim. E para mim o mais legal de todos é o Moscow Mule, porque o Moscow Mule é muito difícil. Nossa. Moscow Mule em casa, para fazer aquela espuma, primeiro que tem que ter muita coisa para muito equipamento que eu, por exemplo, não tenho. E outro que, cara, é um tempo que se leva, né? Aí é frustrante, É né? frustrante, é. Então, eles vendem a espuma. Então, você pode comprar a espuma da Moscow Mule junto. Eles também vendem a canequinha. Quem quiser entrar lá, eu tô deixando o QR Code aqui em cima. Aí você aponta seu celular, ou também tá no link da descrição. Você entra lá, vai direto pra loja deles. Tem tudo isso lá. Eu garanto que vocês vão amar. E, se você for colocar bebida alcoólica junto, você precisa ser maior de 18 anos. E agora o quê? Toda a parte, todo mundo, todos os advogados que ficam olhando a gente para ver se a gente erra alguma coisa, eles estão orgulhosos da gente, porque a gente falou que é acima de 18 anos. E a gente parece que tem mais de 25, né? Isso é Exatamente. importante. Sabe o que é? Eu trabalhava com bebida alcoólica, já contei aqui, e toda vez que a gente ia contratar alguém para fazer qualquer tipo de campanha, ele precisava ter acima de 25 e parecer. Pois Agora, é. parecer acima de 25 é uma coisa muito subjetiva, né? Não, e o pessoal fala assim, eu quero um influenciador desse jeito, todo delicado. Aí você vai ver, não tem cara. E aí você não Sim. pode fazer a campanha. E a gente fala assim pro influenciador, pô, deixa a barba crescer, faz. Aí não adianta. Não adianta. Bom, eu tenho cara de 23, aquele. Mas eu tenho 34. Mas tá bom, tá indo. Ó, a Easy Drinks deixou aqui pra mim algumas coisas que eu vou dar de presente pro Rafa. Que eu nem... Nossa, eu ia pedir que bom, fiquei feliz. Olha aí. Tem Cosmopolitan, você gosta? Muito. E eu já me sinto influenciado, tá? Aí, tá vendo? Olha, tô muito influenciador. A gente nasce pra isso. Whisky Sour Que legal. e 2 de Moscow Mule junto com a Ai, espuminha. gente, fiquei Então, muito feliz. tudo seu isso daqui. Muito Deixa eu obrigado. até mostrar para o Tito. Foca aqui, porque as pessoas precisam. Isso daqui é um sucesso, todo mundo fica me perguntando. Boa. Porque ele é sensacional mesmo, e ele é muito bom. Não, e depois eu vou fazer um stories aí mostrando pro pessoal, hein? Não, é Viu? Publi sensacional. gratuita. E Rafa, deixa eu falar. Squid, né? Exatamente. Me explica como que você foi para lá. Tava me Nossa. contando um pouquinho aqui no off, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que o off é sensacional. As pessoas perdem um pouco da conversa no off, mas que também às vezes, né, a gente precisa se conhecer aqui antes e tal. Então... Super, super. Não, mas é muito louco, né? A Squid sempre foi uma empresa assim que eu admirei, né? Ela é uma Martech, né? Então, para quem não conhece o conceito, é uma empresa de tecnologia que olha para soluções de marketing, né? E desde o começo da fundação da Squid, eu trabalhava em outras empresas e sempre gostei muito dela, né? E eu sempre procurei uma oportunidade de trabalhar lá. Então eu tentei 3 vezes antes de ser contratado. Conversei lá com o Felipe, com o Carlos, que eram os fundadores, e no começo eles não davam muita bola pra mim, não. Eles, não, tal. E eu falava assim, pô, cara, gosto demais do propósito, quero poder vir trabalhar aqui, já trabalhava no mercado de influenciadores, e eles não davam muita bola. E aí teve uma vez que eu fui lá, eles, enfim, estavam fazendo um evento, e cheguei e fui falar com o Felipe, que é o fundador, e falei assim, Fê, quero muito trabalhar aqui com você, cara. Ó, eu posso ser até estagiário, mas eu quero vir muito trabalhar aqui. E naquele momento, eles estavam passando lá por uma reorganização e não podiam me contratar, né? E aí eu falei assim, ó, se você não me contratar, eu prometo que eu vou para um concorrente e faço você se arrepender de não ter me contratado. Aí ele deu risada, eu dei risada e ele não me contratou. Uhum. Né? E aí eu, né, não sei se o pessoal acredita nisso, eu como bom leonino, guardei aquilo no meu coração e falei assim, não, tudo bem, uma hora eu vou ser notado.
E aí acabei trabalhando em outras empresas do mercado e quando, né, dentro ali das concorrências, os projetos de marca, eu comecei a incomodar um pouco mais a Squid, ele me ligou e falou assim, Rafa, você não quer vir aqui, né, trabalhar com a gente e tal, ajudar a gente na parte comercial e, putz, pra mim foi muito legal porque fui com muito gosto e já faz 3 anos que eu tô lá agora. Nossa, é, eu queria também essa parte de vou influenciar antes de entrar. E foi isso que você fez, você influenciou, você conseguiu. E como que é a Squid? Explica pra gente, assim. Boa. Cara, a gente hoje é uma empresa que tem como core trabalhar com influenciadores, então a gente vai olhar para todo o espectro de influência, ou seja, desde os nano-influenciadores, que muitas vezes é uma pessoa com 200 seguidores, Aham. até as celebridades, né? Acho que qual foi a nossa sacada lá? A gente conseguiu entender que existe um fenômeno de influência na internet que é muito maior do que número de seguidor. Aham. Tem a ver com como aquela pessoa se conecta com a audiência que ela tem. Então, por exemplo, eu quero falar com pessoas que falam de chocolate vegano no sul da Bahia. Pô, com certeza tem uma pessoa ali de 300, 500 seguidores, né, que se conecta com essa audiência. Então, a nossa tecnologia encontra, né, essa comunidade e entende qual é o melhor influenciador para conversar com essa comunidade. E aí a gente consegue dar ali não só possibilidade de negócio, mas visibilidade para criadores de conteúdo que antes nem imaginavam que podiam rentabilizar em cima disso. Então, se você ali tem 100, 200, 300 seguidores, já pode começar a fazer trabalho com marcas lá na Squid. Então, acho que esse é o nosso principal core business e foi em cima disso que a gente foi desenvolvendo os trabalhos com marcas e projetos que a gente tem feito há mais de 7 anos. E o que é considerado um micro-influenciador? Essa é uma discussão legal, É, assim, eu né? sei. E quando a gente vai falar, assim, por exemplo, com pessoas da academia, né? Então, por exemplo, faculdades e tal, eles têm algumas definições que hoje a gente entende que não fazem tanto sentido. Se eu fosse falar para você de uma forma acadêmica, né? Eu falaria que o micro-influenciador para a gente vai até mais ou menos 100 mil seguidores. Então, de 10 mil seguidores a 100 mil seguidores. Por que a gente classifica influenciador pelo tamanho? É muito mais para entender o valor que a gente vai trabalhar numa remuneração de projeto. Tá. É óbvio que cada um vai ter o seu valor, mas quando a gente olha em escala, e por exemplo, lá na Squid a gente trabalha com 200, 300. Tem campanha que a gente usa 5 mil influenciadores, né? E aí não é justo eu pagar um valor para um e pagar um valor diferente para outro. Então a gente tenta segmentar esse cachê por tamanho, né, de influenciador para conseguir ser mais justo. Então a gente considera de 10 a 100 mil dependendo do nicho. Aham. Então se estou falando de um nicho que ele é mais restrito, eu vou ter micro-influenciadores que puxam mais, né, para uma numeração menor. Se for um nicho muito aberto, por exemplo, humor, lifestyle, eu vou ter essa régua puxando um pouquinho mais para frente. Mas aí vai depender de caso a caso. Nossa. É porque eu já tive muitas conversas sobre o que é um micro-influenciador e etc. E uma conversa também que depois a gente pode até entrar entre qual que é a diferença de número de seguidores para uma relevância que a pessoa tem dentro de Ai, um super, nicho, é um que papo aí muito isso legal. é um papo que vai longe. Eu trouxe alguns influenciadores aqui, a gente já. Não, acho que a gente nunca gravou uma conversa como essa, mas a gente falava muito sobre até que ponto o número de de seguidores é importante Super. pro trabalho, assim, Tem né? uma história boa, Vini, pra falar sobre isso. Cara, eu, antes de trabalhar nessa parte mais executiva, né, de vender, me relacionar com marcas, eu também tenho meu canal que eu crio conteúdo lá, Aham. né? E hoje eu não consigo criar muito mais por causa Como da que chama? correria. Já vamos deixar aqui. Chama Rafael Arte, Legal. né? Então só jogar meu nome lá, vocês vão acabar achando. E é muito louco, porque às vezes eu tenho um pouco de vergonha alheia, né? Antigamente, quando eu criava conteúdo, eu tinha um Black Power gigantesco, uma barba até aqui o peito. Meu, todo maluco beleza. E hoje, né, até alguns clientes meus olham e falam assim: nossa, Rafa, era você mesmo lá, né? Gravava no meu quarto, assim, super caseiro. Mas fui criando meu conteúdo lá. E qual que é a parte legal? Eu, quando cheguei a ter 20 mil seguidores lá no meu canal no YouTube, eu já conseguia ter uma renda de mais ou menos 3 mil reais na época, com um canal relativamente pequeno, né? E aí as pessoas me perguntavam na época, assim, até influenciadores maiores, assim, pô, mas como que você rentabiliza tanto? E eu acho que era muito sobre como eu olhava o meu canal. E aqui começa a ter umas diferenças bacanas. Alguns influenciadores, eles olham para as próprias redes como se fosse um artista, É. né? Então, eu quero aqui que as pessoas me paguem pela minha imagem e pelo meu conteúdo. Naquela época, eu entendia que eu era um influenciador, mas eu era um empreendedor digital. Então eu tinha muito mais do que as minhas redes, né? A minha rede era uma mídia, só que eu conseguia trabalhar outros produtos. Aham.
Então, meu conteúdo era sobre desenvolvimento pessoal, essa questão de empreendedorismo e tudo mais. Então, eu tinha, né, os cursos que eu dava, eu tinha palestra, workshop, vendia produto, né, trabalhava como afiliado para algumas marcas, e isso ia somando e rentabilizando um conteúdo que me gerava esse dinheiro. Eu não dependia apenas lá do AdSense, né, que é o valor de publicidade por veiculação de conteúdo, por exemplo, no YouTube, ou de uma publi específica. Eu tentava utilizar as redes de uma forma a gerar negócio para minha marca pessoal. Então, Aham. essa é uma discussão que a gente tem muito grande hoje, que é o influenciador. Ele se vê como um empreendedor ou mais para um lado artístico. Não tem certo nem errado, né? Não, É a não. forma como ele utiliza ali o canal que ele se desenvolveu. Nossa, legal. Porque eu acho que existe uma dúvida na cabeça das pessoas, do tipo, até que ponto eu consigo rentabilizar uma conta no Instagram ou numa rede Super. social com o que eu tenho. Porque É, às vezes é isso, né? Tipo, mas é entender também aonde você tá blocado. Eu digo muito assim, em que nicho você se encaixa, como você quer se posicionar. Eu acho que existe todo um pré do próprio influenciador, independente do número de tamanho, do tamanho dele, super. né? Ô, Vini, você quer ver uma coisa interessante? Uma vez, há 3 anos atrás, teve uma notícia de uma influenciadora que ela tinha acho que 10 milhões de seguidores, Aham. e uma loja de roupa convidou ela para fazer um publi. E ela vendeu 2 camisas. Ah, eu lembro disso. É, lembra? Aí foi um bafafá, o marketing de Nossa. influência vai morrer, meu Deus do céu. E chegava muito para mim e falava assim: Rafa, como uma pessoa de 10 milhões de seguidores vendeu 2 camisas? E eu falei assim: o erro está muito na forma que a gente escolhe o influenciador. Por quê? Eu tenho um influenciador que ele é um recomendador. Então eu testo uma marca, falo a minha experiência e eu direciono o tráfego para algum e-commerce ou para alguma loja. Quando isso acontece, quem tem que fazer a venda não é o influenciador, é a marca, É. porque eu recomendei. E aí eu tenho um outro modelo de influenciador que ele é o vendedor. Então, no conteúdo, eu já faço a venda, que é a quebra de objeção, que eu vou falar das propriedades e assim por diante. Então, não adianta você pegar um influenciador de recomendação para fazer um trabalho de vendas. Você tem que achar quem é que tem esse padrão de vendas para conseguir rentabilizar e aí sim ter um KPI de vendas numa ativação. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ele trabalha com marketing digital vendendo mídia, Uhum. né, pra, tipo, Google e tal. Aí ele falou que tem cliente que vira e fala, pô, mas 15 mil pessoas viram, ninguém comprou. Pô, o Google não tá me ajudando. Aí ele, ó, vou te falar uma coisa, não é o Google, não. O Pois Google é. tá te entregando, agora você não tá vendendo, a culpa não é do Google. Tipo, pô, Não. E no final eu vejo um pouco dessa analogia com influenciadores, porque a gente trouxe o Dori Neto aqui, o promoter lá, o RP, Sim. e a gente teve um pouco dessa conversa com ele, do, tipo, como ele também faz esse, essa ponte entre marcas e influenciadores, ele falava, cara, tem muita marca que ainda chega pra mim e fala, eu quero deixar o cupom de desconto com uma meta de vendas pro influenciador. O influenciador tá fugindo disso hoje em dia, Super. porque primeiro que já virou banal você ter um desconto de 10% porque o cara Pois tem um é. código. Segundo que assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Tipo, de alguém colocar lá o código e falar, vou usar esse código. Então, assim, não querendo falar que todo mundo se comporta como eu, porque eu sei que não é isso, mas assim, eu acho que talvez não é por aí, né? Usar o influenciador como uma maneira de aumentar a consciência do público com relação à sua marca, ou você entender, fazer uma pesquisinha ali, e até queria entender um pouco como que a Squid trabalha com isso, para saber do tipo, além da consciência, você entrou num hub de consideração. Então agora eu não só lembro que a sua marca existe, mas eu considero comprar ela porque Super. de tanto eu ver dentro da internet, né. Não, eu falo uma coisa que é muito legal, né? E a gente, nesse mercado, tem muita possibilidade de ensinar também os clientes, né? Muitos deles, eles têm um posicionamento não por maldade, mas muito porque o marketing de influência, ele tem uma coisa que é muito louca, que é assim, ó, ele parece ser intuitivo, porque é simplesmente eu fazer uma foto com o produto, mas ele é muito complexo sobre a forma que isso acontece. Então, quando você, por exemplo, chega para um anunciante e fala assim, ó, falar para o influenciador vender um produto seu, sem antes fazer uma campanha para olhar a aderência, para Aham. você olhar como a audiência engaja, é você querer, né, transar com uma pessoa sem nem conhecer ela. Você Sim. quer chegar nos finalmente, só que você nem olhou ela. Então é você ser muito precipitado. Então o que a gente geralmente faz ali? Né? Sempre quando chega uma marca querendo falar de conversão, não tem problema. Só que antes eu tenho que entender assim, ó,
como que a audiência dos influenciadores entende aquela marca, né? Se as pessoas tiverem dúvidas sobre o produto, aquela marca vai responder, né, nos conteúdos do influenciador? Como que tá o funil dela, né? Sim. Quando eu clico, eu consigo, por exemplo, teve um cliente uma vez que fez uma campanha com a gente, que quando você clicava no link, você caía num produto e logo a primeira informação que eles pediam era o CPF da pessoa. Ah, Ninguém vai colocar o não. CPF, né? Então, não gerou nenhuma venda. Era problema do influenciador? Não. Da campanha também não era. Era da forma como o carrinho do e-commerce estava performando. Então, é muito mais complexo você entender um comportamento de compra, de quando a pessoa utiliza o É. dinheiro dela ali, do que simplesmente falar que o influenciador tem que usar um cupom. É o que você falou. Eu também, cara, nunca usei um cupom. Só que eu sempre sou muito influenciado quando eu começo a ver aquela marca no dia a dia do influenciador. Porque eu vejo que ele realmente está usando. E aquilo me atiça uma É. vontade de querer experimentar também. Porque se ele nunca falou sobre aquela marca e do nada ele aparece, eu já acho, putz, isso aqui é uma publicidade, não quero mais. É. Então a forma que as pessoas consomem também muda muito a percepção da audiência. E acho que a frequência também acaba mudando a sua percepção com Super relação às coisas, importante. né? Então, assim, pode ser que aquele cara tá falando pela primeira vez, dificilmente ele vai conseguir te vender alguma coisa pela primeira vez. Isso é quase impossível. Agora, depois de falar milhões de vezes direto, é uma coisa que é construída com o tempo, né? Com É que a certeza. internet trouxe aquela coisa do tipo, eu quero tudo pra ontem, eu Exato. quero que, enfim, porque a velocidade que a internet propõe as coisas parece que é tudo muito fácil, né? Super. Inclusive, a própria criação de conteúdo parece muito fácil, né? Porque parece que a única coisa que a gente precisa para criar conteúdo é isso daqui. Quando na Ai, realidade, a facilidade do acesso não mostra a dificuldade do processo, né? muito. Não? E tem uma coisa que é muito louca, né? Que muitas marcas, elas às vezes desconsideram o tempo de produção do criador de conteúdo. Por exemplo, quando a gente vê o modelo mais tradicional de publicidade, eu vou ter ali, né, uma agência que pensou na campanha, uma outra que produziu a campanha, uma outra que, né, fez a edição, montou o criativo e depois eu tenho o impulsionamento daquele criativo. O influenciador são todas essas agências num lugar só. Então ele é o É, criativo, é a produção, né, a pós-produção, é a veiculação. E quando você não consegue colocar valor nesse processo criativo, você não consegue entender a complexidade que isso tem. Então, por exemplo, muitas vezes numa campanha, a gente percebe que tem a cliente que quer conteúdos muito bonitos. E aí ele quer o conteúdo muito bonito para um projeto de conversão, para gerar venda. aham, Só que a gente conseguiu já chegar no racional que mostra que os influenciadores que mais geram vendas, muitas vezes são os influenciadores com conteúdo menos produzido. Porque ele trabalha no volume, ele trabalha numa coisa mais orgânica, e isso ajuda as pessoas a entender. Então, quando eu quero juntar duas propriedades diferentes de um influenciador numa mesma campanha, eu estou querendo achar assim um santo graal da publicidade. sim. Né? Então, é muito importante entender o que a gente precisa por uma campanha e quem a gente vai utilizar. Eu tenho pessoas que são maravilhosas criadoras de conteúdo. Eu tenho outras que são maravilhosas influenciadoras. Tenho outros que são ótimos vendedores. Então, aquilo que você falou sobre a etapa do funil, se é uma questão de alcance, se é uma questão de convencimento, né, de branding, depende muito do objetivo da campanha. E é nisso que a gente tenta hoje educar, não só os influenciadores, mas as marcas também. É. Eu acho que existe uma parte de educação dos influenciadores que ainda é novidade, né? Porque Super. a gente vê muitos, se fizeram sozinhos em casa sem nenhum tipo de apoio de ninguém, né? Então, tipo, esses dias foi a primeira vez que eu vi uma marca grande como a Samsung e o TikTok se juntarem e levarem um grupo de influenciadores para ter um treinamento sobre as marcas lá dentro Super. e como usar a ferramenta. Eu achei isso tão legal, porque assim, eu que trabalhei com marca durante muito tempo e a gente tinha embaixadores de marca, a gente fazia isso, mas a gente fazia isso para um número tão pequeno de influenciadores, porque existem tantos. E aí fala, cara, ainda precisava de um treinamento dessas marcas antes de querer enfiar algum job em cima da pessoa, Super. sabe? Tipo, até para entender também até onde vai a criatividade do cara e aonde entra o briefing da marca. Porque Exato. também começa a rolar uns atritos que eu já vi muito, do tipo, até onde eu posso ir, né? Que tipo de linguagem eu posso usar? Eu vou ter que me fazer de outra maneira? É meio complicado essa parte, né? Super. A gente tem desenvolvido uma teoria lá na Squid que é sobre a mudança do consumo de conteúdo. E tem muito a ver com isso. Só para você entender. Antigamente, você tem o modelo de publicidade que ele é baseado na interrupção. Aham. Né? Então eu tô lá vendo a minha novela, de repente comercial.
E nesse lugar onde eu tenho uma interrupção, quem controla a mensagem é sempre o anunciante de forma unilateral. Então eu falo e as pessoas escutam, né? O máximo naquela época que as pessoas podiam fazer é fazer uma cartinha e mandar lá, né, questionando sobre o comercial, algo do tipo. E aí você vai ter na evolução disso. Então você vai agora entrar lá num site e aí tem um pop-up que vai na sua cara, interrupção. Aí você fecha o pop-up e começa a ter raiva do pop-up. Aham. Aí você vai ver um vídeo no YouTube, você tem que esperar 5 segundos para ver o vídeo. Aí você começa. Até, eu tenho um amigo meu que é psicólogo que ele fala que os 5 segundos no começo do vídeo do YouTube aumentou a ansiedade mundial. Né? Porque você quer assistir um conteúdo, você tem que esperar 5 segundos, você fica clicando no skip o tempo todo. E aí você tem os influenciadores quebrando essa barreira e não trabalhando mais com interrupção. Eles começam a colocar o anunciante dentro do conteúdo e transformam aquela publicidade naquele branded content, né? Então, um conteúdo de marca genuíno. Então, você para de interromper e começa a colocar isso num contexto. Só que o contexto só existe se for o influenciador falando do jeito que ele acha certo para aquela audiência. Porque se eu tiver uma interrupção da marca nesse ponto, eu volto a ter a interrupção. Sim. Então é muito louco porque você, por um lado, tem que quebrar uma barreira sobre o controle da mensagem e confiar que outra pessoa pode falar melhor do que você sobre o seu produto para aquela comunidade. E do outro lado, você tem influenciadores que ainda não sabem, né, trabalhar a responsabilidade do poder dessa mensagem. Então, equilibrar essa balança hoje é uma das coisas que a gente mais faz porque tem muito education em cima disso. Nossa, e eu gosto muito de ver essa evolução, porque assim, eu falo, lá no passado, quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência em 2014, vai por aí. O Instagram começou em 2012, deve ter sido lá para 2014 que eu começava a fazer. A gente não sabia, e aí falando um pouco mais pelo lado de marca, como chegar nessas pessoas, né? Super. E aí era uma coisa, cara, com quem que a gente vai falar? A gente usava a agência de RP para imprensa. Porque a gente não sabia para quem ver, né? E hoje em dia a gente entende a evolução que esse mundo sofreu em pouco tempo, né? Foi uma evolução gigantesca que precisou acontecer por conta das redes sociais, né? E a Muito. Squid é meio que isso, né? Hoje em dia vocês conseguem usar para os micro e médio influenciadores, vamos dizer assim, quem vocês mais trabalham hoje, É. é, usar algumas ferramentas que ajudam esses influenciadores, né? É. Eu vou até dar um exemplo, eu vejo muito Media Kit da Squid por aí. Ah, tem bastante. Porque eu acho que eles conseguem entrar e fazer, inclusive, uma dica para quem tá assistindo aí. Super, super. A gente, né, começou a tentar olhar, né, como equilibrar essa balança entre influenciador e marca, porque no fim são Aham. os nossos dois clientes, né? E a tecnologia ela é muito bacana porque ela democratiza muito isso. Porque se por um lado, né, aquela celebridade ela tem a vantagem da exposição, o influenciador menor ele tem um contexto. Então ele é mais próximo de você. Então você acredita naquela mensagem. Só que o problema era como que eu encontro essas pessoas e como eu converso com essas pessoas. Acho que mais de 80% da base de influenciadores da Squid não são PJ, são, né, pessoa física. Então imagina uma marca gigantesca pagar uma pessoa física sobre um trabalho de publicidade. É, Então a gente hoje lá tem uma ferramenta que paga a pessoa física. Paga muito imposto, mas consegue pagar, né? sim. Então isso democratiza. Tem um caso muito legal de uma influenciadora que ela mora numa comunidade lá no Rio de Janeiro, que durante a pandemia o marido dela perdeu o emprego e ela conseguiu sustentar a família dela basicamente um ano só fazendo um trabalho com a Squid. Né? E a gente pagando ela na pessoa física, ela criando conteúdo e entregando. Então, isso é muito bacana. E o Media Kit, né, é justamente uma ferramenta de visibilidade. Porque tem muito influenciador que ele não sabe o poder dos números que ele tem. E hoje, quando a gente fala sobre tomar decisão para escolher um influenciador, para a gente é muito mais importante quem ele impacta do que, de fato, o tamanho que ele tem. É. Porque isso é muito louco. Uma vez eu estava fazendo uma campanha e aí um cliente nosso chegou e falou assim: Rafa, eu fiz uma campanha com um influenciador que tem 1 bilhão de seguidores e ela não entregou resultado. E aí, por sorte, esse influenciador estava cadastrado na plataforma e eu fui olhar e ele tinha um alcance efetivo, que é uma métrica que a gente tem lá dentro, que assim, é total de pessoas que viram a publicação dividido por número de seguidores que ele tem. Aham. Então ele tinha um alcance efetivo de 1%. Ou seja,
esse influenciador impactava 10 mil pessoas. Lá na base, eu tenho um monte de influenciador com 30 mil seguidores com 50% de alcance efetivo. Ou seja, esse micro impacta 15 mil. Qual que era a diferença? Esse micro cobrava R$ 600 e essa celebridade cobrava 60 mil. Não. Então eu consigo entregar aqui mais a metade do alcance por, um pedacinho do valor. Então olha como a gente consegue democratizar, né, essa visão dos influenciadores e da publicidade como um todo. Então você tem super razão de dar mais ferramentas para os criadores de conteúdo entenderem o poder que eles têm e, consequentemente, né, não digo sobreviver, mas que, ter uma renda extra, monetizar essa influência e ir se desenvolvendo aos poucos em cima disso. E como que funciona? Um exemplo. Eu quero ir lá e quero me cadastrar na Squid. O que eu preciso fazer? Legal, ó. Quando você vai entrar lá no site da Squid, vai falar que você é um influenciador e você vai fazer um cadastro bem rápido e vai fazer social login. O que é o social login? É a Squid perguntando para você se a gente pode olhar pela janela dos seus analíticos. E aí, quando você permite, a gente consegue ver todos os dados que você tem, que você também tem acesso. Então, alcance, impressão, geolocalização da sua audiência, com o que você conversa, interesses e assim por diante. E aí, para Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Esses dados ficam armazenados numa base e toda vez que um anunciante quer fazer uma campanha que você faz parte daquele target, a gente convida você para poder participar do projeto. E aí você dando aceite, o anunciante avalia o seu perfil, quando ele dá o ok, a gente faz esse match. Como se fosse um marketing, um Tinder ali, né? Sim. De marcas e influenciadores. A partir desse momento, vai receber ali um briefing, vai criar o conteúdo, vai postar nas redes sociais e a própria tecnologia da Squid captura todos os conteúdos, faz relatório e entrega, tanto para o influenciador quanto para a marca, né, o desempenho dele na ativação. Então é muito legal, porque o influenciador consegue olhar os dados que ele fez, né, o quanto que ele gerou de impacto para a marca, e a marca consegue ver também esse valor. E aí você consegue entregar para os dois uma inteligência legal de ativação. E aí é a partir daí que vai começar a fazer o Media Kit, essas coisas. O Media Kit você já tem na hora. Você se cadastrou, você mesmo, é super legal, né? Porque a plataforma vai te fazendo umas perguntas, você vai respondendo e no fim ele puxa suas melhores fotos, ele fala quanto que você tem de alcance. Se você for ver o modelo mais tradicional, como que você tinha que fazer isso? Eu vou lá no Photoshop, tenho que atualizar uma vez por mês o meu Media Kit. Nesse Media Kit que a gente fornece, ele é atualizado em tempo real. Então, se num dia você ganhou 5 mil seguidores, já vai estar atualizado lá que você já está com esses seguidores e é super legal porque as marcas conseguem ter essa visibilidade. E vocês dão algumas dicas para esses caras? Eu tipo, olha, tem que... É porque eu não sei se isso existe hoje em dia, se é uma coisa meio lenda, até você pode me ajudar, mas tipo, você precisa postar tantas vezes por semana, precisa ter reels para aumentar o seu alcance. A gente tem algumas dicas sim, e que a gente pode comentar sobre isso, mas o parênteses é que a gente criou uma comunidade chamada Clube da Influência. Então é clubedainfluência.com.br, que é uma comunidade que hoje tem mais de 70 mil influenciadores, que eles dão dicas sobre como ser influenciador. Então é super legal, porque um influenciador descobre um macete de como fazer uma produção de vídeo mais barata. Ele vai lá e compartilha. Aí a galera aprende, vai replicando e é uma grande comunidade de troca, que a gente incentiva porque conforme o mercado se profissionaliza, mais marcas querem ativar, mais dinheiro tem no mercado e todo mundo fica mais feliz. E aí você vai ter alguns macetes, né? Então, por exemplo, hoje, o que determina um influenciador de fato, acho que são 3 aspectos, né? A frequência. Então você tem que ter conteúdos de modo frequente, porque lembra, a rede social, ela precisa que a gente entregue conteúdo para você diversificar e impactar mais pessoas. Então frequência é muito importante. Segundo, que você consiga taguear o seu conteúdo para que outras pessoas encontrem. Então, é muito importante hoje você usar as hashtags, você usar lá as tagzinhas no YouTube, o seu conteúdo precisa ser encontrado. Então, utilizar esses mecanismos também é essencial. E entender qual que é o formato que mais performa para você. Por exemplo, quando uma rede social lança um novo formato, utilizar aquele formato vai te dar muito mais alcance, porque faz sentido para ela valorizar isso. Então teve uma época que o IGTV, né, bem quando o Instagram lançou, ele entregava, 500, 600% mais alcance do que um post no feed. Então poder utilizar também essas trends que hoje as redes sociais fornecem, te dá mais visibilidade e, consequentemente, você cria mais conteúdo. Nossa, porque eu vejo muita gente um pouco perdida, né?
em querer ser um influenciador, querer usar as redes sociais, mas não saber meio que por onde Ah, começar, assim. super. É, É. o que a gente fala muito é sobre autenticidade, meu. Quanto mais autêntico você for e com mais frequência, naturalmente, porque é do interesse da rede social que você aumente seus seguidores. Então, ela mesma vai conseguir entender isso e vai te fornecer mais possibilidade de ser encontrado. Agora, a pessoa que posta uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, nunca vai ter a relevância de alguém que está criando conteúdo todos os dias. E pelo lado da marca, a gente tem algum relatório de BI que vem da Squid, assim, também? Super, cara. A gente, para cada influenciador que a marca vai ativar, a gente tem mais de 70 métricas para avaliar. Inclusive, tem mais métrica do que o próprio analítico do Do Instagram. Por Instagram. quê? Porque a gente consegue cruzar muito mais informação. Né, e consegue fazer o tão famoso benchmark, que para as marcas são muito importantes. Né? Aham. Por exemplo, a minha campanha eu tive 1 milhão de impressões. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Né? Então a gente consegue ter esses comparativos. Então, para a marca é muito legal porque automaticamente ela tem os relatórios, ela vai ter o histórico e ela não precisa ter muito esforço operacional, porque a tecnologia faz grande parte do serviço. Aham. Então é o que eu te falei, a gente consegue ativar 5 mil influenciadores ao mesmo tempo e capturar conteúdo, pegar dado e fazer relatório de todos eles em conjunto. E aí fazer uma entrega. E uma coisa que é super legal, que a gente tem desenvolvido também, é nessa questão da democratização, Vini, é conseguir fazer com que o dono da padaria consiga comprar influenciador. Né? Então a gente lançou recentemente no mercado uma coisa que a gente chama de Squid Go, né, o publizinho básico, que são campanhas de marketing de influência que a pessoa com R$ 1.500 já consegue ativar um influenciador. Ah, que legal. Então ela vai lá, o dono da padaria, passa o cartão de crédito, coloca o briefing dele, a tecnologia acha o melhor influenciador que mora naquela região e que influencia, né, regionalmente aquele comércio, e ele vai lá no estabelecimento da pessoa, cria o conteúdo e vida que segue. Então, se você pensar isso há 5 anos, Não. meu, Nem 5, até menos até. cara, era muito caro, era muito É. elitizado o trabalho com influenciadores e a gente hoje tem trabalhado para mudar isso daí. É que a gente olhava o influenciador como alguma coisa quase inalcançável, né? Que Super. era, tipo, meio artista mesmo, assim, meio... Acho que vinha meio da mídia tradicional. Então, que a gente olhava as Exato. celebridades, aquelas pessoas da televisão, da novela. Que era isso, né? Ou era, você era da novela, ou você era apresentador da televisão, ou você tinha música no rádio. Super. E aí... E é uma coisa, né? Isso tudo tinha um espaço muito menor para se veicular pessoas. Então, o número de celebridades era muito menor do que versus o que a internet possibilita. Com Todo certeza. mundo vai falar, às vezes é normal eu ver uma pessoa de 1 milhão de seguidores e eu nunca ter ouvido falar nessa pessoa. Nossa, e a melhor coisa, né? É, Porque você fica assim, nossa, o que está acontecendo? E a parte mais bacana é que você hoje consegue encontrar os mais variados nichos, né? E aí é muito louco porque a gente começa a ter essa evolução no trabalho com influenciadores para a comunidade, que para mim é a parte sim. mais legal. Porque olha só que interessante. Outro dia eu estava fazendo lá um trabalho para uma marca e eu encontrei um Instagram que era de um fã-clube, né, que shippava duas pessoas que eram do Big Brother 3. Quê? Mas de agora? Tipo assim, é um perfil no Instagram Aham. que ele foi criado para shippar um Ah, tá, casal, tá, entendi. só que ele ainda continua ativo. Mesmo esse casal não estando mais junto e desaparecido. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas se uniram tanto em volta, né, desse motivo que elas criaram uma comunidade de meme desse casal, sei lá, 15 Que anos durou depois. 15 anos. Meu Deus. Tem influenciador que cria conteúdo de casa dos artistas, até hoje, né? Só para você ter uma noção. Então isso são Silvio Santos subculturas. não sabe o que tá perdendo. Até Pois hoje eu é. falo, por que esse negócio acabou? Eu queria trazer alguém da Casa dos Artistas pra falar sobre, porque tem É, muita gente que não entende o que foi aquilo, porque a gente tá acostumado hoje com o Big Brother, cheio de regras. Silvio Santos tinha regra não, gente, era uma coisa não, meu tipo, bora amigo. fazer, Não, sai da casa, volta pra o casa, né? Frota vai ficar e É acabou. É isso isso, daí, é. né? Quem viveu naquela época lembra essa maravilha. Então, e aí você pensa, como que hoje eu posso ter um influenciador, um perfil que cria conteúdo sobre casa dos artistas? É uma comunidade formada, Sim, né? Uma comunidade que tem uma estrutura, que tem um propósito, que tem, né, um engajamento e assim por diante. E aí, o que a gente começa a ver? Os influenciadores, quando você tem alguém que é muito famoso, geralmente você tem alguém nos comentários que elogia, linda, maravilhosa. E geralmente o influenciador muito grande não responde, é. né? O que acaba acontecendo? As pessoas dos comentários começam a conversar entre elas.
E a partir desse momento, elas criam basicamente uma comunidade que ela é a parte do influenciador. Você sabe qual é o fenômeno que justifica isso? Lá na Twitch, né, que é a plataforma de streaming, Aham. existe o chat. O chat é uma entidade viva que é separada do influenciador. Muitas vezes o influenciador não está nem criando conteúdo e o chat está conversando entre eles. Eles têm os próprios memes, eles têm, né, os próprios signos, eles têm a própria forma de falar. Então, o que a gente começou a entender? Que com a evolução da internet e da relação digital, os influenciadores eles passam a ser coadjuvantes de uma comunicação com uma comunidade formada, que é a audiência dele. Aham. Então, se eu começo a estudar aquela audiência, eu consigo achar quem é a pessoa que se comunica com ela, e é essa pessoa que, para a gente, é o influenciador. Por isso que a gente não olha mais tanto para números, às vezes nem tanto para engajamento, mas sim sobre a comunicação. Porque no fim das contas, o influenciador é mais uma pessoa daquela comunidade. É. Então, esse é o poder que a gente começa a investigar e a entender um pouquinho mais hoje em dia. Vocês dão curso? Cara, todo esse conhecimento que eu tô passando para você Aham. é muito empírico e a gente faz alguns workshops e tal, mas ainda não tem curso disso. A gente tá Caramba, montando essa metodologia de community ia ser marketing. legal. Eu fiz Justamente. um curso de marketing de comunidade do Paulo Cuenca. Ah, que legal. Eu fui uma É, bezelha, que ele fala, né? os influenciadores são as melhores pessoas para isso, porque É. eles vivem da comunidade. Cara, é interessantíssimo a forma como ele coloca algumas coisas, porque tem muita coisa que me parece pra quem tá de fora que ah, sério, isso é meio que básico, a pessoa já não tá fazendo. Mas existe toda uma estratégia por trás pra você fazer e você precisa pensar. Então, tipo, lá a gente falava, usar meio que sempre as mesmas cores pra pessoa conseguir lembrar de você em alguma comunicação, você usar algum bordão. Então, tipo, cara, isso é Super. extremamente importante. Você dá um nome pra sua comunidade. Então, igual eu acabei de falar, os bezelhas que ele chama, tipo, é um exemplo. Ou até o Carlinhos Maia que fala dos girassóis dele e tal. Então, tipo, tinham algumas coisas assim que eu aprendi com ele. Eu falo, não, eu preciso começar a colocar em prática. Inclusive, uma das coisas que eu falo é como que eu vou chamar os ouvintes do podcast? Porque eu amo a Camila Frender, que faz o É Nóia Minha, Sim, sim, calcinha sim. larga e tal. E aí tem os Noyers, tem os calcinhers, enfim, tem vários. Eu falo, como eu vou chamar? Então vamos começar agora. Quero dicas para saber como que eu Por vou chamar a favor, por comunidade. favor. Nada melhor do que nesse episódio a gente começar a falar sobre isso. E Mas, sabe qual é a parte legal? Quando a gente começa a entender isso, é que essa questão do fenômeno das comunidades, ele não é novo, é, né, Vini? Olha lá o Orkut. O Orkut era o maior fenômeno de comunidade que existia. era para isso, né? Exato. E olha só como a rede social influencia. Porque no Orkut, o perfil pessoal da pessoa era menos importante do que as comunidades que ela fazia parte. É, Quando você tem uma mudança pro Facebook, o Facebook destaca muito mais o seu perfil pessoal do que as coisas que você curte. Então você começa a ter, né, um olhar muito mais pro perfil do que, né, das comunidades que você faz parte. E isso começa a ter o fenômeno do quê? Dos influenciadores. Na época do Orkut, você até tinha o ADM da comunidade que tinha um pouquinho de fama, mas a comunidade era muito mais pungente. E aí hoje você vai para quê? Para um momento onde você tem no Clubhouse, né, as comunidades que eles trocam ideia, o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Facebook investindo pra caramba falando das próprias comunidades do sim. Facebook, porque é um fenômeno cíclico, né? E por quê? Porque as pessoas se identificam muito mais com uma comunidade do que com uma pessoa. Porque a O pessoa. assunto acaba sendo mais interessante do que a pessoa Super. em si, né? Né, e olha só que legal. Antigamente, na publicidade, para quem não conhece, falava muito de target, né? Aham. Ah, o target. O target é um homem 25, 35 que mora no Itaim Bibi. Só que eu posso ter, né? Nesse target, eu posso ter um médico e eu posso ter o supla, que Sim. não tem né, o interesse não precisa ser o mesmo. Aí você tem uma evolução para o território. Ah, eu quero o território das pessoas que gostam de games. Não, aí eu posso ter o supla e o médico gostando de game. Só que os dois gostam de muito mais coisa do que somente de game. Então uma comunicação apenas de game não faz sentido. É. Agora eu posso ter uma comunidade de amantes de FPS, que é um recorte que é jogo de tiro. Meu, engloba muito mais pessoas. Então, as comunidades começam a ser pontos de interesse muito interessante, não só para as marcas trabalharem, mas para que os influenciadores consigam trabalhar. Exemplo clássico. Aham. O influenciador posta um vídeo no YouTube. Passou 1 hora, não deu X mil visualizações. Ele apaga o vídeo.
Ah, já fiz isso. É. Pronto, falei. Porque é a comunidade que manda, não é o influenciador, né? Quantos influenciadores, agora eu vou fazer conteúdo de culinária, e a comunidade não aceita, e o canal cai em desuso, porque, no fim, é a comunidade que é soberana. Então é um pouco mais sobre isso que a gente tem olhado agora nessas dinâmicas sociais ali no digital. É. Mas sabe o que eu acho que, assim, não acho que é certo a pessoa fazer isso, colocou, deixa lá. E assim, a gente não sabe, até porque hoje em dia eu coloco Reels, às vezes uma semana depois começa a bombar o Reels. Eu Super. fico, não tem tempo. Então na hora não deu, eu desencano, eu falo, em algum momento pode dar certo, se não der, próximo. E é isso aí, deixa lá. Mas antigamente a gente tinha teste A/B de site, de campanha, então tudo que você colocava era muito pensado e tal. E hoje, para influenciadores, o negócio acaba, você tem que criar conteúdo todo dia. Não tem como você ficar fazendo teste para tudo que você colocar. Então o teste Exato. é ali, ó. É no campo de batalha, não tem o que fazer, né? Não, e você sabe qual é o louco dessa questão do teste, do número como um todo? Porque muitas vezes um conteúdo que ele teve menos visualização, ele pode ter gerado muito mais engajamento do que um que foi muito visualizado, como um viral, e que acabou tendo muita dispersão. Então hoje é muito caso a caso. Eu acho que no começo o digital fornecia muitas métricas e a gente queria controlar as métricas. Só que no fim, assim, o que eu tenho que fazer para ser um influenciador? Não tem muito como você falar. É sobre aceitação do público, é sobre o algoritmo, é sobre ter sorte. É a mesma coisa de alguém chegar e falar assim: eu quero um viral. Você não produz um viral. O Aham. viral acontece. Sim. Né? Então, e aí por isso que eu falo, é muito sobre criar conteúdo, ter frequência, falar sobre um assunto que você gosta e responder os comentários. É o principal. É, né? Eu vejo a parte de comentários é muito interessante. Hoje eu tava contando aqui uma história de uma menina que escreveu assim pra mim: Posso te dar uma dica? Você não tá deixando o entrevistador falar, o entrevistado falar. Eu falei: Ó, primeiro vamos lá, que isso daqui não é uma entrevista, isso daqui é uma conversa. Segundo, Exato. que obrigado por ter falado, eu já tinha percebido, mas você me falar me abriu um pouco mais o olho. Aí ela: Parabéns, ganhou uma inscrita. Porque eu acho que é isso, eu acho que eu acabei dando acho que ela pensou, pô, tomara que ele não fique bravo, e no final eu olhei e falei, obrigado pelo que você tá falando. E essa interação acaba trazendo muita coisa pra gente. Lá no meu canal, ô Vini, e quando eu comecei a criar conteúdo, eu era péssimo, né? Aí uma vez um cara, eu lembro até hoje, ele comentou, chegou e falou assim: Rafa, o seu conteúdo é muito legal, mas o seu áudio é péssimo. E aí eu falei assim: pô, cara, tô começando tal. Ele falou assim: eu te ajudo. Aí ele mandou nos comentários, né, o Skype dele. Eu adicionei ele no Skype, ele me deu uma dica sobre como melhorar o meu áudio, eu utilizei isso e ele me acompanha até hoje. Então, é uma relação de quase 8 anos que ele acompanha e ele comenta nos vídeos, e isso é super legal. Então, a comunidade, ela tem muita essa interação e esse engajamento. Cara, eu vou até comentar o nome do menino. Ele chama Wallace Guilherme OFC. Vou deixar o arroba dele aqui. Cara, a gente tá começando agora, não faz muita coisa. Tô com 300 e poucos seguidores no Insta do Papo Leve. E um influenciador que ele foi descoberto no aniversário da Virgínia. Ele acabou conseguindo entrar no aniversário dela, Que ficou amigo legal. de vários deles, e hoje em dia ele é chamado pra um monte de festas, influenciadores e tal. E aí ele viu o podcast, ele adorou, e ele fica, não, eu vou te ajudar, me marca em tudo que você colocar e tal, não sei o que, por causa da troca que a gente teve, que ele começou a seguir a gente. Super. E aí a gente começou a conversar, e acho que ele gostou, e toda vez que eu coloco a agenda da semana, ou quem vai estar, ele compartilha. E não é porque eu peço, ele vai porque ele sentiu, acho que ali rolou uma troca, assim. Ele mora em Muito. Bertioga, então ainda não deu pra trazer ele aqui pra São Paulo pra gente conversar. Mas é um tipo de pessoa que eu quero muito estar do lado. Tipo, cara, ele sempre fala: não, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tô compartilhando. E é isso, acabou vindo dessa comunidade que acabou Nossa. gerando dentro de tão pouco tempo. Não, e você sabe que isso é muito legal porque daqui 2 anos, quando vocês estiverem gigantescos, né, e muito relevantes, essa pessoa vai falar assim: ó, o pessoal quando começou, eu seguia. Eu lembro Sim. de quando o estúdio era assim. Então, você tem um sentimento de criação em conjunto com essas pessoas que acaba sendo maravilhoso. Então, ó, você que tá aí assistindo, que não comentou ainda, comenta, porque a gente quer conhecer vocês, né? É. Não, e às vezes a gente pede, eu até vou pedir agora, encarecidamente, pra você seguir aqui o canal, se inscreva, comenta, compartilhe, etc. Mas assim, a parte do comentário pra mim é a mais legal. Porque é onde rola uma troca. Então, tipo, teve povo já dando piadinha, fazendo piadinha, dando apelido. Então,
Meu, no final, eu nem conheço aquela pessoa pessoalmente. Às vezes parece que as mesmas pessoas, a Juliana, por exemplo, outra menina que eu posso falar, uma menina que tá com a gente desde o primeiro Que episódio. legal. E eu não conheço ela, tipo, ela veio, tipo, da internet e ela tá lá compartilhando. E eu falo, cara, isso dá um calorzinho no coração. Porque a gente vê essa comunidade se formando e é muito, Muito. muito bom. Não, uma vez eu tava lá, porque assim, né, gente, pode ser sincero, é que agora a gente já tá com um papo um pouco mais avançado, mas quando você começa a ver um vídeo, você sempre vai pros comentários, né? É, Então você tá vendo um vídeo, tá lendo comentário. E aí tinha uma época que tinha um pessoal que fazia assim, 1 milhão de inscritos sem vídeo no canal. Que eram pessoas que comentavam em todos os vídeos dos grandes influenciadores. E aí ele começava a comentar num vídeo, por exemplo, de uma pessoa que era nova, por exemplo, aqui do canal, e uma outra falava assim, nossa, você tá aqui, que legal. E aí começou a ter meio que uma interação entre pessoas que comentavam, né, em vídeos de pessoas alheias, e foi gerando um engajamento muito importante. Então, para a própria rede social, né, a pessoa que digita um comentário, a gente fala que é o engajamento mais alto. Por quê? Porque a pessoa tem que estar logada, ela tem que clicar, né, na aba dos comentários, tem que escrever alguma coisa. Então, o comentário ele é sempre o mais importante em qualquer rede social que a gente sim. trabalhe. Por isso que essa interação acaba sendo muito funcional. É. E quando a gente fala de comunidade, não só a comunidade que você está criando de seguidores e inscritos, nem nada disso, mas eu vejo uma parte da comunidade que eu não sei nem se chama comunidade, até você pode me ajudar, mas eu vejo uma tendência entre influenciadores que se ajudam. Então, eles Super. criam a própria comunidade. E aí eu vou dar um exemplo aqui básico que as pessoas devem conhecer. Eu duvido que nunca ninguém viu a GK junto com o Álvaro, junto com o Lucas Guedes e a Rafa Uckmann. E assim, Super. eles juntaram a comunidade deles e eles fazem conteúdo entre eles para que a pessoa consiga ver de diferentes formas o mesmo conteúdo. Então, Super. cara, eu falo isso para todo mundo. Você quer virar influenciador? Cara, acha a sua comunidade de influenciadores, porque junto, as pessoas são muito maiores, elas conseguem Com muito mais. certeza. Sabe aquela coisa que a gente falava antigamente assim, ó? Tô indo na balada, eu sozinho faço sucesso, mas eu em grupo Né? é maravilhoso. É isso. Muito, muito. A gente tinha os coletivos de influenciadores que eram muito legais, porque acho que não só a criação de conteúdo fica muito mais orgânica e as pessoas se sentem parte disso, mas porque também é um fenômeno de alcance, né? Porque É, pô, tem uma pessoa que veio pelo vídeo do influenciador A, mas ele viu o B e o C, e aí, uma questão de indexação, né? Se você tem, por exemplo, uma pessoa com perfil A, que ela sempre sai do vídeo desse perfil e vai para o perfil B, por exemplo, o YouTube entende que esses canais têm muita sinergia e começa a recomendar eles sempre juntos. Então, até para o trabalho do algoritmo, faz muito sentido a gente ter essa conexão. E essa visão de você ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto é super pertinente, porque acontece muito na internet, tá? Aconteceu um fato polêmico. A pessoa vai ver 40 influenciadores, cada um com um ponto de vista diferente do mesmo assunto, para conseguir construir a própria opinião. Então, para a gente entender como muitas vezes é sobre a percepção da pessoa e não sobre o assunto em si. aham, Então, as tags são muito isso. A é, tag do gelo na cueca, sei lá. Ah, é a pessoa colocando um gelo na cueca, mas como cada um vai reagir, como cada um vai trabalhar essa tag, é o que as pessoas querem ver. Então acaba formando, né, essa sensação de unidade super legal. é. E as trends, né? Então, tipo, Exato. fazer lá o balde de gelo, A as coisas. Anitta, É, o envolver da gente, foi assim, até hoje, né? foi muito legal, foi uma trend que muita gente ganhou muito seguidor nisso, porque estava ali dentro de um trend top, que as pessoas queriam assistir quem estava fazendo. Meu, impulsionou pra caramba a música dela e posicionou o Brasil. Hoje, né, eu estava até vendo um estudo que tinha saído recentemente, falando que a pessoa hoje ter uma música bombada no TikTok é mais relevante do que ela ter uma música na novela das 9. É. Entendeu? Então, poxa, pra que eu quero minha música na novela se eu posso ter ela no TikTok? E aí ser super gigantesca e trazer muito alcance e muita impressão. É. Eu tava vendo uma entrevista da Vanessa Lopes, que é uma TikToker super conhecida, com o Maurício Meirelles, que ele tem o Achismos, né? Super, não, é E muito, aí muito bom. ele tava falando, ela é a nova é a Xuxa da nova geração, porque grande parte do público dela é infantil. E ela é o principal canal de música hoje que existe pra quem quer bombar a música. Então ela Super. falou assim que existe o número, ela falou, claro, não chega mais pra ela direto, obviamente, mas o número de
músicos, né, e, sei lá, gravadoras, Usa, etc., que chega nela pra tentar fazer com que ela faça as dancinhas com a música deles é gigantesco. Hoje a maior rentabilidade dela, da onde ela tira dinheiro hoje, é com música. Pois é. E se a gente pensar isso há 3 anos atrás, não existia. Eu lembro que eu fiz uma entrevista pro TikTok, antes do TikTok vir pro Brasil, né, Tito? Era quando era Musical.ly ainda. E aí eles começaram a explicar pra mim algumas coisas que não aconteceram, mas que acho que devia ser, Tipo o tipo, roadmap deles, assim, é. pra tentar fazer com que o TikTok funcionasse. E na hora eu olhei e falei assim, cara, estão tentando fazer algo parecido com o Instagram, mas é pra vídeo. Mas acho que na época eles falavam pra mim que ia ser pago pra você ir lá e pagar pra assistir o conteúdo da pessoa. Eu falei, eu não acho que o brasileiro vai ficar pagando pra assistir alguma coisa. E eu acho que eu fui muito sincero com eles na época, eu acabei não passando, mas assim, acontece isso dentro do TikTok, mas de uma outra forma. Você não precisa pagar para assistir, mas você tem como pagar enquanto assiste. Então, Exato. isso era uma coisa que também no passado você não pensava numa coisa dessa. Tipo, que você poderia estar ali fazendo um vídeo e as pessoas ir te ajudando conforme tá vendo, né? Porque hoje tem no YouTube com O o Superchat. Superchat, tem para quem tá fazendo ao vivo só, né? É, mas tem no Instagram também aquele mentions lá que o cara paga e você também ganha. O selinho, o Sim, o selinho. selinho. Cara, eu acho isso muito legal. Porque no final das contas, eu falo que não existe nenhum tipo de elogio melhor do que a pessoa gastar com você. Ah, com É o certeza. melhor elogio que existe. E hoje você consegue fazer isso. Claro, às vezes é até pequeno, mas eu vejo grandes podcasts fazendo as pessoas dando 200 e poucos reais pra mandar uma Super. pergunta. É. Eu fico tipo, cara, olha a pessoa, tipo, E sabe qual é o legal? É R$ 200, acho que não só para fazer uma pergunta, mas para ser notado também, né? é, Ficar em destaque, as redes sociais brincam muito com isso. E tem uma coisa que é super legal, que aproveitando que você trouxe do Musical.ly, né, que depois aham. veio o TikTok, que é assim, sempre tem essa pecha do tipo assim, o rádio vai morrer? Ah, tal rede social vai morrer? Cara, e nunca vai morrer porque existe um público que consome aquele formato de conteúdo, cara. É. Então, por exemplo, teve a questão do próprio TikTok. Meu, o TikTok ele é perfeito para pessoa que tem aquela atenção mais difusa. Às vezes eu paro para entrar no TikTok, quando eu olho, eu falo 2 horas no meu tempo. Sim, isso acontece comigo. E aí eu não lembro de nada do que eu consumi. Porque eu tava ali, meu, totalmente distraído. Agora, quando você vê um conteúdo como esse, de podcast, a pessoa tá mais preparada para ouvir. Então ela tá prestando atenção, tá lavando uma louça, ou às vezes tá vendo a nossa imagem, né? Porque é um formato de conteúdo diferente. Já no YouTube, é um conteúdo mais searchable, né? Pessoal, desculpa ficar falando esses termos em inglês, eu sei que é coisa É, de publicidade, a publicidade é assim, gente. terrível. Né? Então, conteúdos que a gente consegue encontrar Sim. funciona muito para o YouTube. Aí você vai ter lá o conteúdo que é mais em áudio. Então é muito legal a gente também ver que cada mudança de hábito de consumo cria uma nova rede social, cria um novo público para aquilo e que ele é funcional. O Twitter, por várias vezes, falaram que é porque ninguém mais usa o Twitter. Aí vem uma eleição, meu, a galera Já é é. bomba pra caramba, né? E agora você tem, por exemplo, plataformas que são novas e competidoras, né? No YouTube tá chegando o Rumble, Sim, que tá com o Monark, que tá eu com o vi isso. Monark, e várias plataformas tentaram bater o YouTube. Por que elas nunca conseguiram? Porque para você conseguir ter audiência, você tem que ter criador de conteúdo, É. né? E naquela época, o YouTube era o que melhor pagava. Então era difícil tirar os influenciadores de um lugar que eles já estão consolidados e ir Porque, pro outro lado. teoricamente, até hoje é o único que tem um pagamento passivo, né? É, porque você tem publicidade e É. tudo bom, mas essas plataformas novas, com rodada de investimento e tal, conseguem bancar a vinda deles. O Facebook Gaming foi uma coisa muito dessas, né? Sim. Eles vieram, pagaram muito dinheiro para vários grandes streamings, bombou pra caramba, só que a partir do momento que pararam de pagar, o pessoal parou de utilizar e a rede social foi caindo mais em desuso. Então é muito sobre aonde está o influenciador e quem consome o conteúdo ali dentro. É. É um fenômeno legal de E ver. qual que é a importância de estar em várias redes sociais hoje ao mesmo tempo? Eu acho que você se comunica de várias formas diferentes, né? É a mesma coisa, assim, não funciona você pegar uma coisa que você produziu para o TikTok e postar no Instagram. São É. públicos completamente diferentes. Então, as redes sociais te possibilitam gerar conversas diferentes com pessoas que consomem de forma diferente. Por exemplo, eu assisto o vídeo no YouTube e depois eu vou ver os Shorts, que também é do YouTube, mas é um formato diferente. É.
E eu consumo de forma diferente. Aí eu vou no Twitter, eu tô consumindo de uma forma diferente. Isso é tão verdade que, por exemplo, o Felipe Neto é o craque disso, né? Sim. Porque no YouTube, conteúdo para criança, infantil, né? No Twitter, conteúdo mais politizado, né? Então, para cada rede social, as pessoas consomem diferente e você precisa ter essa sacada de como atuar. E a coisa mais importante, assim, você não precisa ter todas as redes, mas você tem que ser ativo nas redes que você tem. Sim. Então não adianta você ter um Twitter que está abandonado desde 2012. Né? Se for para isso, deleta o Twitter e depois faz um novo. Mas é sempre importante estar ativo e se comunicar de forma diferente. Nossa, eu acho que é tão difícil pra mim essa parte. Eu acho que eu 34 anos, eu acho que eu não nasci nessa época. Eu tava vendo outro dia uma reportagem falando sobre a galera mais nova que nasceu já, né, com o celular na mão, porque hoje a gente tem essa, Super. essa geração aí hoje com o celular na mão. Minha filhada tem 13 anos, ela acorda no celular, vai dormir no celular. E é tão difícil pra mim, porque eu vejo que, tipo, cara, a forma como ela se porta dentro da rede social já é uma coisa que na minha época os meus amigos falaram assim: ó lá, blogueirinho, tá querendo Ah, aparecer. E, tipo, super. pra eles não é isso. É assim, ué, eu tenho Instagram, é assim. Eu tenho TikTok, é assim. Então, tipo, é tão engraçado ver essas coisas, essa evolução, assim. E eu ainda sou muito travado. Assim, fazer aqui, tá, pra mim tá tudo bem. Agora, se eu tiver que fazer um stories, Nossa, eu na hora, pra tenho. mim, eu já tô assim, ó. Não, eu tenho uma coisa que é muito legal, que é assim, né? Às vezes, a gente tem alguns anunciantes que chegam e falam assim: ó, eu quero que o influenciador fale isso. Aí eu viro pro anunciante e falo assim: ó, pega seu celular, põe na sua cara e lê isso que você escreveu. Aí ele começa a ler, tá ridículo. Porque é isso, você só vai conseguir entender a criação de conteúdo se você criar. E aí você começa a valorizar o como isso é difícil, né? E é um mundo à parte. É um mundo à Total. parte. Eu falo que não o mundo online hoje é maior do que o mundo offline. Não, Da- com certeza. Se a gente começar a pensar no tempo que a gente fica no celular, eu tava olhando ontem, eu fiquei 3 horas e 40 minutos por dia, a média, na semana passada. Sei lá, né? Pra mim isso é um absurdo. Não, e isso ainda é menor do que a média do brasileiro, né? É? Quanto que é a média É, acho que a média do brasileiro é de 5 a 6 horas, se eu não me engano. É Caraca, é muita muito tempo. coisa. É muito tempo. E aí, qual que é a parte legal? E esse dado revela uma coisa, né? Se o brasileiro passa tanto tempo nas redes sociais e todo mundo tem 24 horas no dia, o que acaba acontecendo é que existe uma briga muito grande pela atenção das pessoas. É. Né? A atenção das pessoas hoje é a moeda mais cara do digital. Né? E aí você começa a ter uns entendimentos. Por exemplo, o que chama mais atenção? É um banner num site ou um influenciador criando um conteúdo divertido de um kit que ele recebeu? É o influenciador. Então, é uma mídia que chama mais atenção, automaticamente é uma mídia mais cara. Então, é muito sobre a briga pela atenção. E aí você começa a ter, né, brigas filosóficas sobre o clickbait, sobre a Sim. fake news, né, até onde o chamar a atenção está sendo prejudicial para as pessoas. Então é uma outra discussão interessante para quem gosta de analisar, né, o conteúdo digital como um todo, da gente entender. Né? É. Eu falo que atrair com o clickbait você pode até conseguir, mas o tempo de tela que é importante, provavelmente você vai perder A rapidinho. retenção é o mais. É, Tenho certeza que tem um monte de gente que está com a gente até agora. Né? é. Vendo aqui o papo, porque, meu, tá super legal e é sobre a atenção que acaba sendo despendida. Porque eu falo que é um como é que fala? Das métricas mais importantes que eu vejo pro canal, principalmente, é o tempo de que as pessoas estão ficando aqui para assistir, porque assim, são episódios que duram entre 1 hora e meia que a gente tenta fazer. E aí você vai ver, a pessoa ficou 5 minutos, eu falo, mano, Não, às é vezes eu vou. porque não rolou. Não, eu fui ver uns podcasts, aí eu olho assim, 1 hora de papo para alguns podcasts que são maiores. Eu falo assim, "Ih, a conversa foi ruim. Aí eu, 7 horas de papo, a conversa foi boa. Aí Sim, tem isso, né? você acaba vendo É. por aí. Eu vejo uns comentários assim, ó, o papo foi ruim ou a pessoa teve que ir embora? Porque é meio. Às vezes tem isso, a pessoa, é a agenda da pessoa só, mas assim, quando o podcast é pequeno, a pessoa já tem isso na cabeça. E eu É, falo, eu acho que. E a gente testou aqui, pra gente funciona mais 1 hora e meia. não. A retenção. Porque depois a pessoa acaba muito pesado, ficar assistindo durante muito tempo. E muitas vezes a gente já entendeu isso também, que a pessoa não assiste tudo de uma vez. Então, ela vai assistir uma parte, ou ouve, né? E aí depois vai pra outra. E aí você tem um fenômeno. E é muito legal, né? Porque o podcast, ele bugou o YouTube. Por É, quê? Porque o YouTube ele sempre foi baseado em retenção. Aí eu tenho vídeos que tem 1 hora com uma retenção gigantesca
E aí eu tenho os cortes, que são vídeos curtos, também com uma retenção muito boa. É. Porque às vezes a pessoa vê o podcast, aí ela não lembra de uma parte, vê o corte e aí assiste. E aí, de repente, né, sei lá, agora eles arrumaram, mas há um ano atrás você entrava, era só assim, ó. Podcast e corte, podcast e corte. Era só isso. Porque eles dominaram o algoritmo, né? Eles tiveram uma mudança para conseguir controlar um pouquinho essa parte. É. Mas é porque eles estavam também rentabilizando qualquer canal de corte. O que isso Exato. era meio estranho, porque não condizia com as normas do próprio YouTube. Porque Super. você não pode reutilizar nada de outra pessoa, porque senão você vai estar ganhando dinheiro com o trabalho dos outros. É meio estranho isso, né? E aí agora já não faz mais isso. O YouTube já não tá fazendo mais Pois isso. é, pois é. Tá difícil até monetizar o próprio canal, às vezes, de cortes. Porque, querendo ou não, você tá reutilizando o seu O conteúdo para eles não é conteúdo. interessante, né? É, Eles querem que tenha conteúdo novo, é. enfim. Mas é muito louco porque esse é um fenômeno de como a criação de conteúdo impactou a rede social, porque geralmente é o contrário, né? É. Ah, mudança no algoritmo, aí os criadores, eu preciso me adaptar tal. Mas esse foi uma mudança inversa que mostra como essa dinâmica ela é muito fluida, cara. É. Né? Não existe uma pessoa que está determinando como que a internet vai ser. A própria internet vai caminhando para onde ela precisa ir. Né? É. Eu acho que depois, pro YouTube, depois do podcast, que foi um sucesso, continua sendo, acredito eu, veio o MrBeast, que é, Nossa, né? Esse é um case muito bom de se ver. nossa, é sensacional, né? E aqui no Brasil, o React junto com o, como é que ele chama? Gente? Fugiu o nome dele. Casimiro. Casimiro, O exatamente. Casimiro, sensacional. Não, ele fez com a Netflix lá, teve acho que a live mais assistida de Acho que todo o quase Neymar. 600 mil pessoas ao Foi, mesmo tempo. foi muito. É porque o conteúdo. E aí, isso é uma coisa que a gente conversa muito com os anunciantes também, né? A pessoa, quando tá na casa dela, quando ela começa a ver um vídeo editado, por exemplo, eu às vezes vou ver um vídeo de 2012, eu me sinto meio incomodado, né? Tipo, 2012, 10 anos atrás, mas o vídeo é pertinente pra mim. A questão da pessoa saber que tem uma outra pessoa fazendo algo junto com ela é muito importante. Por isso que o ao vivo começou a ser substancial. Porque É. eu sei que você, de fato, o Casimiro, de fato, está fazendo um react junto comigo. Eu faço parte daquele momento, daquele conteúdo, que ele está lá lendo o chat, e depois eu tenho um recorte disso para poder utilizar para a posterioridade. Então, esse comportamento e esse hábito de consumo de conteúdo do ao vivo começou a ficar muito relevante. As plataformas tentaram emplacar isso, cara, durante muito tempo. É. Só que acho que de um ano para cá isso começou a virar algo realmente relevante, Eu né? acho que a pandemia ajudou, né, um pouco, né? Muito. E aí você viu o tanto de live que existia durante a Não, pandemia, eu né? não sei se você já viu, uma vez eu tava lá vendo o Danilo Gentili, aí ele chamou uma pessoa qualquer assim para entrar no papo com ele. E aí ele ficava conversando com pessoas qualquer que solicitavam entrar na chamada dele. E Sim. aquilo foi tipo uma explosão de cabeça. Tipo, caraca, como que ele tá chamando qualquer pessoa? Então, É. é muito esse fenômeno das lives e sobre como eu ter a possibilidade de trocar ideia com uma pessoa que talvez eu nunca tivesse acesso na televisão tradicional. É. E eu acho que existe uma coisa que você sabe que aquilo não é editado e não estão escondendo nada de você. Tem um pouco disso, Exato, e tipo exato. assim, também tem o ao vivo, tudo pode acontecer, você não sabe. É isso. Então, Eu até estava vendo o podcast do Arthur Duval com o Monark, né? aham, E aí, o Arthur Duval ele estava muito sensível. Então ele começava a falar alguma coisa e o assessor dele falava, ele travava assim, né? sim, é. E aí o Monark falava assim: e aí, meu, não vai falar? Meu, o que você já falou já aconteceu. Então, o ao vivo, ele também traz muito essa questão do você saber que é realmente aquilo que a pessoa tá pensando, tá interagindo e É, tá atuando, né? sim. Eu quero começar a fazer ao vivo, mas eu acho que eu tenho que estar preparado pro ao vivo. Não, eu falo muito isso porque as pessoas não entendem o que é estar sentado aqui e estar Nossa. falando com pessoas que nem sempre você tem algum tipo de intimidade, de amizade ou de qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu ainda tô começando, tenha um pouco de paciência comigo, o negócio tá Ó, indo. quando fizer, pode me chamar de volta, viu? A gente Vou bate um papo, vai chamar. ser super legal com o pessoal. Não, é um dos próximos passos que a gente quer dar é começar a fazer ao vivo, porque. E aí eu falo, primeiro eu quero montar essa comunidade, mesmo que pequena, mas que já é um pouco ativa, porque também. E aí eu já vou levar uma bronca, eu sei, mas entrar lá pra ter 2 pessoas assistindo, eu vou ficar tipo. Essa métrica ainda ela é É, muito complicada, né? sim, Ela é muito maluco, porque a gente tem muito uma questão de comparação e de estágios completamente diferentes, né? sim, Por exemplo, pô, vocês estarem aqui há menos de 2 meses, né? sim, Pô, já ter vídeo com o número de visualização que vocês comentaram, pô, já é muito importante, né? sim.
Então, tem que ter a paciência da evolução do modelo, né? É. E é louco, porque as pessoas pensam, porque o podcast começou lá com o Flow. O Jovem Nerd faz podcast há Há 10 muito, anos, né. cara. Entendeu? E todo mundo fala, esse aqui é o ano do podcast. E nunca acontecia, Sim. né? Veio acontecer agora, acho que muito por causa da pandemia, enfim. Mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. É. E eu acho que assim, podem falar o que for do Monark, do Igor, do Flow como um todo. Enfim, cada um com uma opinião. Eu não concordo com o que ele falou, não é isso. Mas não dá pra gente tirar o papel que eles tiveram dentro do que a gente tá fazendo aqui hoje, sabe? Então, assim, eu sou muito grato a entender quem são as pessoas que abriram o caminho pra que algo nesse formato aconteça. E se você for olhar, e é muito louco, né? Porque, igual os influenciadores como a gente conhece, você teve lá o Cauê Moura, que começou, o Sim, PC Siqueira, você teve o Rafinha Bastos. o Então, Lucas, naquele. e aí você pensa, eles estão há 10 anos na internet, a probabilidade deles fazerem alguma merda É é gigante. gigantesca, entendeu? E aí você vai desmerecer as pessoas que trabalharam um movimento inicial por causa de. Então é muito complicado, né? É. E E, eu falo que, assim, existe uma coisa ainda na minha cabeça que talvez eu tenha que mudar isso, porque acho que as pessoas podem ser adultas suficientes pra falar o que tiver que falar, mas eu falo, nossa, eu não quero ser um canal pra destruir a vida de ninguém, sabe? Assim, tipo, se a pessoa falar alguma coisa, tipo, grotesca e foi ao vivo no meu canal, tipo, eu, sabe assim, tipo, eu ia me sentir meio mal, ainda existe um pouco dessa parte em mim, assim. Meu irmão tenta mudar um pouco isso em mim, mas em Não, algum momento vai mas rolar. eu acho que é o caminho natural do formato de conteúdo, porque as pessoas que estão assistindo querem interagir ao vivo com os convidados, né? É, e Então, assim, a gente, eu já coloquei alguns episódios como estreia, né? Que aí você coloca lá e aí ele faz, ou ele dá o play como se fosse um sim. ao vivo, né? E o chat bombou um pouquinho, viu? Eu fiquei chocado, tinha 35 pessoas. Pô, muito legal. E Pra você quem pensa, come... 35 pessoas é uma sala cheia. É. É Não, que a a gente gente. fala muito sobre números de internet, né? Do tipo, ai, mas só tem 300 seguidores. Gente, coloca 300 pessoas num lugar. É muita coisa, É cara. coisa pra É muita caramba. coisa. Então, tipo, a métrica de números é importante, sim, para alcance, mas ao mesmo tempo tem que dar valor, independente do número que você tem, né? E eu acho que no fim é muito sobre a mensagem que você quer passar, né? É, E sobre. E pra mim isso foi uma coisa que me pegou muito, sobre o legado. O que eu gosto da internet é que nem eu tenho um vídeo meu de 10 anos atrás, que às vezes eu paro pra assistir e falo assim, putz, olha só, né, aonde chegamos e como evoluímos. Então, esse conteúdo aqui, provavelmente um dia vai ser assistido por uma pessoa que vai estar numa madrugada, que vai estar triste, e aí deu umas risadas com a gente, bum, realizamos algo fenomenal que foi mudar o dia de uma pessoa. é. É. Ou até dar um insight bom pra pessoa virar e falar, nossa, eu tava tentando, eu tava com Ah, dúvida, quero fazer agora. eu tinha um mentor meu, e eu sempre fui o cara que gostei de comprar muita mentoria, né? E porque quando você compra mentoria é muito legal que é assim, eu chego para uma pessoa que eu admiro e falo assim, quanto custa uma hora sua? Aí a pessoa fala assim, R$ 600. Aí você pode pensar que é caro. Só que se você olhar por um outro lado e perceber que R$ 600 equivalem a 30 anos de carreira daquela É pessoa, muita coisa. é muita coisa, né? E aí ele falava assim para mim assim, Rafa, você pode ter 1 milhão de insights na sua vida, só que você só precisa de um deles para ser rico. Então, é isso. Às vezes, um insight para você, puta, trabalhar com marketing de influência. E aí mudou a vida da pessoa e, puta, É, objetivo alcançado. Então, essa foi legal. é. Não, e a gente vive num mundo de influenciador. Todo mundo é influenciador hoje. Gente. Tá na Super. rede social, você é influenciador. Você tá influenciando, nem que seja uma, duas pessoas que estão assistindo stories, em algum momento elas Com estão certeza. ouvindo e prestando atenção naquilo que você tá falando. A gente tem um modelo lá que a gente chama de brand lovers, né? Que a Aham. gente pega pessoas ali com 100, 200, 500 seguidores e fala assim, ó, por exemplo, a Easy quer fazer um trabalho com vocês. Eu te mando um produto e aí você cria um conteúdo super sincero, falando o que você acha e posta nos seus stories. Qual que é o fenômeno disso? Os amigos daquela pessoa não imagina que uma marca vai mandar diretamente para ela um produto para ela criar um conteúdo. Aham. Então a pessoa cria aquele conteúdo e eu que sou amigo dessa pessoa entendo que é uma indicação real, porque realmente é. Porque a pessoa quer criar um conteúdo em cima daquele produto. Então é uma influência que a gente chama de um marketing boca a boca. É. E para algumas marcas, esse formato gera mais venda do que contratar celebridade. Então é muito louco como o poder desse marketing de endosso É. acaba sendo relevante. Então é isso, a pessoa com 300 seguidores com certeza influencia uma base de pessoas relevantes. Hoje eu tenho acho que 3.200 seguidores no Insta, no meu perfil pessoal.
E outro dia a HBO Max me mandou uma caixa com pijama, com lanterna, Que umas coisas que legal. eles tinham e tal. E, cara, bombou. Assim, bombou porque eu acho que as pessoas não estavam esperando. É, então. Então, tipo assim, quê? Como que você recebeu isso? Mas, caraca, que da hora, já tá bombado. Tipo, nossa, você bombou, da hora. E assim, foi muito estranho pra mim, porque eu falava, cara, tanto que eu fiz o mesmo vídeo pra mostrar o que eles tinham me mandado algumas vezes, que eu falava assim, não gostei, vou ter que fazer de novo, porque é HBO Max, velho. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu preciso fazer uma coisa decente. Aí eu ia postava, não tô gostando do cenário, vou mudar. Tipo, então, talvez uma pessoa que é pequena, o cuidado que ela vai ter com a sua marca em querer mostrar alguma coisa legal, talvez seja Super. muito maior, porque o cara que tem 30 publis por dia. Que faz aquilo lá toque de caixa, né? É, Não, e é muito legal, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o que tem na HBO Max mesmo? Aí ela vai lá assistir, aí ela converte, aí qual que é o segredo? É você ter tecnologia para saber que a venda veio do Vini, né? E esse é o nosso segredo. Então eu sei que o Vini gerou 4 vendas para HBO Max e que, puta, é super legal, porque o custo-benefício de enviar um kit versus 4 assinaturas é muito bom para a marca. sim. Né? Então, é muito legal como a gente consegue ver esses outros fenômenos de influência, utilizando pessoas que não têm muitos seguidores, mas têm muito endosso com aquela base que eles cultivam. É. Eu tava até contando, eu trabalhei muito com bebida alcoólica durante muito tempo. Trabalhava muito com evento, então eu recebia muita coisa em casa sobre evento. Então, ai, vem na festa não sei de quem, vai na festa não sei da onde. Então, isso eu sempre recebi. Então, pra mim era mais normal eu falar assim, tipo, recebi aqui esse convite, e boa. Até as pessoas que mandavam, acho que já meio que entendia pela relevância que eu tinha dentro das festas, Super. etc. Agora, estourou essa bolha, eu fiquei, nossa, que estranho pra mim, eu não tô acostumado com isso. Mas é tão legal, porque você sente um. Nossa, parece que eu tô no caminho. E acho que todo mundo. Porque no fim, a relação entre pessoas e marcas ela acontece desde que o mundo é mundo, né? É, Então, o que acontece é que a gente, em algum momento, acabou gourmetizando essa relação e hoje a gente volta muito para essa questão mais simples de pessoas interagindo com marcas. Né? É só na novela que a margarina não tem logo. Né? E se sim, tem logo é porque pagou caro. Então, na vida real, a gente lida com marcas o tempo todo. A diferença é que o influenciador dá um foco melhor para aquela marca naquele momento. Né? E é, assim é como a gente toca o barco. isso é verdade. E uma coisa eu sempre falo, eu gosto de falar, sempre falei, até porque por ser marqueteiro, das coisas que eu gosto e que eu não gosto. Então, tipo, eu comprei alguma coisa, vai, tipo, comprei um doce novo. Se eu gostei muito, em algum momento eu vou falar alguma coisa. Porque eu tenho essa parte analítica dentro de mim. Tipo, tá, é normal. Agora, se eu vou e eu não gostei do serviço, eu não saio falando mal, eu nunca fiz isso, mas é, eu trago pra essa parte um pouco analítica da minha parte, entendeu? Agora, como fazer isso transformar em conteúdo, né? É um pouco essa transformação que precisa acontecer não só em mim, mas em muita E gente. você quer ver que coisa louca? Tipo assim, se você descobre uma marca que você gosta pra caramba, a primeira coisa que você vai fazer é vender isso para um amigo seu. É, Olha, mas isso aqui é ótimo. Toma o contato da pessoa. Vai lá, vai lá. Fala com ela. Agora, se é uma marca que você não gosta, a primeira coisa que você vai fazer é assim, gente, ó, não compre isso, eu me dei mal. Né? Então, no fim das contas, se aquela marca tem pertinência com aquela pessoa, a venda acontece quase que naturalmente, porque você quer indicar para as pessoas coisas boas. sim. Né? Tanto que a frustração, que era muito legal, não sei se já aconteceu com você, eu vi esse podcast, eu amei. Aí eu tô apaixonado. Eu chego pro amigo e falo assim: ó, olha esse podcast aqui. Aí ele olha e você, e aí, o que você achou? Aí a pessoa, não gostei tanto. Aí você, putz. Você fica Ah, meio é. frustrado, né? Tipo, como não? Como não? Muito legal Eu só tal. fico tipo assim, não, eu te mandei uma coisa boa, é pra você gostar, não é pra. Exatamente. Porque a gente tem essa questão de vender aquilo que a gente ama. Mas tem uma coisa também de entender público, viu? Porque eu tenho uma afilhada de 13 anos, como eu falei agora há pouco, e ela é meu RP praticamente, né? Porque ela sai botando o podcast pra todo mundo. E ela, quando ela vai mostrar pra alguma amiga dela, tipo, e a amiga dela fala, mas ele não chamou ninguém que eu conheço. Ah, Aí ela isso. fica muito triste, tipo, e agora? Eu falei, Duda, não fica insistindo. Se a pessoa quer, tudo bem. Se não quer, tá tudo bem também. Não, e a Duda Tipo, vai chegar e falar assim: ó, tem que chamar essa pessoa aqui. é, ela faz. Não, ela me deu vários nomes. Um dia eu quero chamar, mas assim, vai muito do público. Então é isso. A gente, com o lado marqueteiro, entende isso. Tá bom, né? Aquela pessoa só não gosta e tá tudo bem. Mas pra alguém
mais leigo, né? Do tipo, pô, mas eu mandei esse cara tomar essa água, como que ele não gostou? É maravilhoso. Ai, não, e eu, conforme o tempo vai passando, né, eu tenho que nem artista, assim, banda, né? Você tem umas bandas guardadas que você não quer mostrar pra ninguém, né? E porque a gente se frustra, porque às vezes eu mostro uma banda pra quem que eu gosto, a pessoa não gosta, eu fico, então eu nem vou mais indicar mais nada. É, Então isso é uma questão importante sobre a recomendação como um todo. é. Porque isso acontece, né? Isso é influência Super, super. da vida real. Então, ó, recomende se cada um indicar aqui, ó, o podcast para mais 3 pessoas, Aí, já viu? imagina. Eu queria, ó, eu preciso bater, eu já bati o número de horas pra monetizar. Agora eu preciso bater o número de inscritos. Falta Vamos ajudar, conseguir um gente. terço, vai. Um terço a gente tem, né? Um pouco mais, né? E aí, ó, se todo mundo ajudar aqui, vou começar hoje um projeto pra quem tá aqui. Queremos em quanto tempo? Boa. Mais dois É um bom meses? tempo, é um bom tempo. 2 meses. Hoje é dia. Eita, que não tá aparecendo. 12 de abril. Dia 12 de junho eu volto pra falar se a gente bateu. Perfeito. Eu vou acompanhar. É isso, a E- partir de hoje eu vou fazer um rios disso. Boa. É, tem que começar a colocar meta, né? Não, Que super. chega na meta, dobra a meta. Não, e tem que chamar o pessoal para ajudar, né? Comenta aí quem vocês querem ver aqui, que senão a É, gente não cresce, né? Esse podcast que é maravilhoso, é. gente, por E favor. sabe que tem uma coisa que é muito legal, que eu acho que existe uma sinergia entre a Squid e a gente, que é assim, claro que eu quero muito trazer pessoas grandes e etc, mas eu quero dar voz também para as pessoas, para os influenciadores que ainda não chegaram no flow, que não Puta, chegaram. super. E assim, a gente é uma porta aberta para falar. Então, assim, você que é influenciador, você que tá aqui, você quer participar, cara, entra em contato com a gente tá super aberto. Eu amo receber essas pessoas que estão ali na luta para fazer acontecer o trabalho É, delas. eu tenho um comportamento que é meio contrário das pessoas, assim. Eu vejo os podcasts, aí eu gosto de ver aqueles que menos tiveram visualização e eu vou assistir aquele. Falo assim, É. meu, eu te conhecer essa pessoa. Eu acho que é super legal. É uma forma diferente de você conhecer algo que você não imaginava. E eu É. me surpreendo várias vezes. Mas posso falar, eu acho que chega uma hora que quando você monta a sua comunidade, que é o que a gente estava falando, não importa tanto quem você está trazendo, porque você sabe que aquela pessoa vai conseguir fazer um conteúdo legal. Até um exemplo, do tipo, que nem eu estava falando, eu gosto muito da Camila Frender. Inclusive, se um dia ela assistir nosso canal, ela vai falar, meu Deus, esse menino fala todo episódio de mim, mas é verdade. Eu amo a Camila Frender, eu acho que ela faz um trabalho incrível com... Ela acho que tá com 4 podcasts diferentes hoje, todos eles são só de áudio, não tem de vídeo. Mas assim, difícil ela levar alguém extremamente conhecido, assim. Normalmente ela leva uns amigos dela, e aí tem algumas pessoas que são influenciadoras assim, fala que não, tipo, ela já levou a Alice Braga, tipo. Então assim, existe um meio termo. E eu vou assistir independente de quem vai estar lá, entendeu? Tipo, Super. porque eu sei que a forma como ela faz o podcast acontecer vai ser bom independente de quem tá com ela. Então, eu acho que em algum momento isso vai acontecer com a gente. Não, vamos ver se a Porque, gente te ajuda a fazer essa conexão. porque assim, o, o podcasts como os grandes, né? O Flow, a Virgínia lá com o podcast e tal, eles já conseguem chegar em globais. Tipo, a gente ainda não. E tá tudo bem, vamos juntar com quem é igual a gente, Super, não é? né? E assim a gente constrói algo maravilhoso. Acho que essa É é a isso. intenção. E é uma das coisas que eu falo para as pessoas. É, vá atrás de quem tá no mesmo papel que você, assim, no mesmo estágio que você tá. E vocês se ajudando, vocês crescem mais rápido, Com assim. certeza, com certeza. Isso é muito bacana. É. Rafa, brigadão, cara. Ah, Foi putz. sensacional. Tinha Ó, muito mais coisa para falar, hein? não, quero voltar mais vezes, viu, Vini? Vamos Vamos. bater essa meta aí, pessoal, e poder fazer mais papo sobre isso, que foi super legal. Foi super legal. E é um papo que sempre quando a gente faz aqui no canal, sempre dá bom, assim, as pessoas Que gostam. legal. Eu acho que até pelo fato da gente estar trazendo não influenciadores de milhões, mas que ainda não chegaram lá nos seus milhões de seguidores, talvez para eles isso seja um combustível para Super. conseguir continuar e tal. Então, assim, quero que vocês olhem para esse episódio como algo desse tipo. Obrigadão, você foi Não, sensacional. obrigado pela parceria, pelo papo. E, cara, muito sucesso. Tomara que dê Obrigado. muito certo aí, conte com a gente. Pra vocês também. E, gente, entrem lá no papo, no papo da Squid, ó, no site da Squid. Quem quiser ser influenciador já sabe como funciona, a gente explicou tudo aqui. Entra no Instagram deles, olhem lá. Cara, eu sou fã real.
Então eu falei pra eles, já tentei trabalhar lá no passado, então, né, é isso. Então, cara, sou fã. Entrem lá, deem uma olhada. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curte, comenta, envia pra todo mundo e vamos bater 1000 em 2 meses. Boa. Não é isso? Super. Obrigado, Camila, também que tá aqui com a gente. O Tito, brigadão. Até mais, beijo. Valeu, valeu, valeu.